Olha, todo ano, durante a Quaresma, acontece uma mobilização social enorme no Brasil, que é a Campanha da Fraternidade. E em 2026, o tema escolhido vai direto numa ferida aberta, sabe? Uma questão fundamental da nossa sociedade: fraternidade e moradia. Vamos mergulhar nisso para entender a profundidade e a urgência dessa mensagem. Essa é a imagem central da campanha. É uma imagem que mexe com a gente, que nos coloca cara a cara com a realidade dura de quem não tem um teto. Mas o lema, "Ele veio morar entre nós", já nos dá a chave para entender tudo. A questão da moradia aqui não é vista só como um problema social. Ela é entendida como um tema profundamente espiritual, central para quem vive a fé. Para a gente entender bem a fundo essa campanha, vamos seguir a própria metodologia que ela usa, que é genial de tão simples: ver, iluminar e agir. Então, primeiro, a gente vai ver a realidade como ela é. Depois, a gente vai iluminar essa realidade com a luz da fé, da tradição e, por fim, descobrir como somos chamados a agir. É um caminho que transforma o olhar em compromisso, sabe? Então, antes de tudo, é fundamental entender uma coisa. A campanha da fraternidade vai muito além de uma simples arrecadação de dinheiro. Ela é um convite à conversão. E não é só uma conversão individual, não. É para ser uma mudança de mentalidade na comunidade e principalmente na sociedade, que nos faz questionar as estruturas que estão aí. E olha que não é de hoje. É um movimento com mais de 60 anos de história. Começou lá em 1962, numa cidadezinha do Rio Grande do Norte, e em só 2 anos já tinha virado uma iniciativa nacional da CNBB. Todo ano ela joga a luz sobre um problema social específico, convidando a sociedade inteira para refletir e agir junto. Certo, então vamos para a primeira etapa do método: ver. E aqui o convite é para a gente ter um olhar que vai além do óbvio. Não é só constatar que existe uma crise de moradia. É investigar as causas mais profundas e as consequências que isso tem na vida de milhões de pessoas. É algo devastador. E a campanha já começa provocando a gente com essa pergunta, que é a base de tudo. A falta de moradia é só um problema econômico? A resposta, segundo a campanha, é um sonoro não. A perspectiva que ela traz é que as raízes desse problema são muito mais profundas, sabe? Estão fincadas em coisas que a gente normalizou e muitas vezes nem enxerga mais. E aí a gente chega num conceito central para essa análise: o pecado social. A grande virada de chave aqui é a mudança de foco. Não se fala do erro de uma pessoa, mas do sistema. São as estruturas injustas, as leis que favorecem a especulação, a nossa indiferença como sociedade. Tudo isso junto cria e perpetua a injustiça. E o pior é que chega um ponto que a gente acha normal ver gente morando na rua. E isso não é uma coisa abstrata, não. O pecado social se manifesta de formas bem concretas, como a gente vê aqui. Vai desde leis que favorecem a especulação imobiliária até nossa própria indiferença quando a gente passa por alguém dormindo na rua. Cada um desses pontos é uma denúncia de um sistema que, na visão da campanha, rouba a dignidade das pessoas. Bom, depois de ver a dureza desse problema, a segunda etapa do método convida a gente a iluminar essa realidade. E essa luz vem de séculos de tradição e de reflexão da fé. Voltando para o lema da campanha, a ideia de um Deus que escolhe morar, que arma sua tenda no meio da humanidade, é o ponto de partida teológico. Isso eleva a questão, sabe? A moradia deixa de ser só uma necessidade material e se torna uma questão sagrada, um reflexo da própria natureza de um Deus que quer habitar com seu povo. E essa preocupação com justiça não é nenhuma novidade na fé cristã. Muito pelo contrário. Ela ecoa o grito dos profetas do Antigo Testamento, que denunciavam com muita coragem as injustiças sociais do tempo deles. Ouve só a força dessa citação do profeta Isaías, escrita há quase 3.000 anos, e me diz se não soa atual. Ai de vocês que adquirem casa após casa, que anexam campo a campo até que não sobre mais lugar. É uma condenação direta à acumulação que exclui o outro. Isso mostra que a luta por moradia digna tem raízes bíblicas muito profundas. E avançando na história, os primeiros líderes e teólogos da igreja, que a gente conhece como os padres da igreja ou a patrística, eles continuaram essa tradição profética, aplicando isso à realidade deles. E foram eles que desenvolveram um princípio fundamental da doutrina social da igreja, o destino universal dos bens. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Os bens da terra foram criados para o benefício de todo mundo. Isso quer dizer que o direito à propriedade privada não é absoluto. Ele tem uma função social e não pode passar por cima do direito fundamental que cada pessoa tem a uma vida digna. E essa frase de São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, é demolidora.
Ele conecta diretamente o que se faz dentro da igreja com a ação lá fora, no mundo. Para ele, honrar a Deus é inseparável de cuidar de quem está sofrendo. É uma crítica muito poderosa a uma fé que se fecha em si mesma e esquece da justiça social. Então chegamos ao ponto central. Depois de ver a realidade e de sermos iluminados pela fé, a pergunta que não quer calar é: e aí, o que a gente faz? Entramos na etapa final, a mais desafiadora, o agir. E o chamado para a ação não é para fazer qualquer coisinha, não. É um chamado à conversão integral. Isso significa que a mudança precisa acontecer em 3 níveis ao mesmo tempo. No pessoal, mudando nosso olhar; no comunitário, fortalecendo nossos laços; e no social, lutando para transformar as estruturas. A campanha propõe ações bem concretas, como a gente pode ver aqui. Começa com a reflexão nas nossas comunidades, passa pelo apoio aos movimentos sociais que estão na linha de frente dessa luta, pelo envolvimento em ações de solidariedade direta e chega num ponto crucial, a incidência política. Ou seja, pressionar por políticas públicas que garantam de verdade o direito à moradia para todo mundo. Então, no fim das contas, qual é a essência da mensagem? Por que uma campanha focada na moradia é tão importante para além de qualquer crença religiosa? Essa frase do texto base da campanha resume tudo de um jeito brilhante. A pergunta por um teto nasce da fraternidade. A luta por moradia, então, não é só sobre tijolo e cimento. Ela nasce do reconhecimento fundamental de que a gente é uma única família humana. E a dor de quem não tem um lar seguro é uma ferida em todos nós. E a campanha se encerra com esta oração, que sintetiza todo o seu espírito. É um pedido de conversão e uma expressão de compromisso para construir uma sociedade onde todo mundo tenha um lugar. A oração, no final, nos deixa com essa pergunta ecoando, que é também um apelo. Como a gente pode construir uma sociedade com um lar para todos? A campanha acaba oficialmente, mas o chamado dela fica, convidando cada um de nós a ser parte da resposta.